Bom dia, shalom, shalom. A palavra para meditação de hoje é em Lucas 15. Lucas 15, do 1 até ao 7, fala sobre a parábola da ovelha perdida. Vamos fazer a leitura? Em nome de Jesus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Irmãos, essa palavra foi poderosa quando eu estava em oração e eu falei: Senhor, deu uma palavra. O Senhor, Ele nos ensina que nessa parábola nós devemos tratar o nosso irmão com amor, com misericórdia e levar sempre para eles, irmãos, o arrependimento, sobre os pecados. Muitas vezes nós temos muita cautela em dizer para o irmão que ele está pecando, que ele está errando contra o Senhor, contra os mandamentos e contra os decretos que o nosso Deus nos designou. E muitas vezes nós vemos o nosso irmão caindo, o nosso irmão se comportando de uma forma que não agrada o Senhor e nós nos calamos, nós ficamos omissos e neutros diante de uma situação. E a palavra do Senhor diz que nós devemos exortar os nossos irmãos, devemos nos exortar uns aos outros, para que o corpo de Cristo se torne perfeito, para que a igreja possa ser edificada. E sabendo que nós, como cristãos, somos membros e cada um tem uma parte no corpo, nós devemos sim exortar o irmão quando ele cometeu algum pecado. E a palavra do Senhor diz que quando ele se arrepende, é como a parábola da ovelha perdida, que tinham 100, 99 estavam bem, ali cuidada naquele aprisco, mas uma se perdeu no caminho. E ele sai à procura dessa uma. O que é essa procura dessa uma? Ele a convence do seu pecado e essa ovelha se arrepende, ela volta para o seu aprisco, ela volta para o seu lugar de origem. Isso nos faz lembrar também do filho pródigo, quando ele sai e gasta tudo que ele tem. Quando ele se lembra da sua casa, quando ele se lembra do pai, ele retorna. E no caminho, antes dele ir para a casa do seu pai, ele diz: vou voltar para casa, porque na casa do meu pai tem a melhor comida, tem as melhores vestes, tem o melhor lugar para mim. E eu me sento à mesa com o rei, e na presença do Senhor é isso. Quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, nós retornamos para o Pai. Entenda, irmãos, que em Deus é confessar os pecados, arrepender e deixar. Há uma grande diferença entre confissão e deixar, que é o se arrepender e deixar os seus maus caminhos. Quando o Senhor ele perdoou aquela mulher que foi pega em adultério, ele dizia: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando ele olhou para ela e falou: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela disse: não os vejo, Senhor. E ele disse: vai, os seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Há uma diferença no reconhecimento do pecado, no arrependimento e no deixar de pecar novamente. O Senhor nos chama. Se você está perdido nos seus pecados, nos seus maus caminhos, nas suas indecisões, o Senhor está te dizendo: volte-se para mim, arrependei-vos e deixe os seus maus caminhos e retorne para minha casa, porque na minha casa há banquetes, na minha casa há vestes novas, na minha casa há tudo de melhor para você. E não pensemos nós também que quando nós retornamos para a casa do Pai, como o filho pródigo retornou, que nós não vamos passar lutas, porque a limpeza muitas vezes é necessária, o processo é necessário, mas nós temos que ter a ciência de que aquilo que nós estamos passando, se é realmente um processo ou se é uma colheita. Lembre-se que no caminho nós vamos deixando sementes, seja de flores ou seja de plantio de espinhos, mas devemos lembrar que nós iremos retornar colhendo cada semente plantada. O que são essas sementes? Nossas atitudes, nossos comportamentos, as palavras que saíram dos nossos lábios, e nós iremos colher tudo aquilo que plantamos. Mas quando nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, nós nos arrependemos e nós deixamos essas mazelas, esses maus comportamentos para trás. Lembre-se que o Senhor falou: esqueçam tudo que ficou para trás, não olhem as coisas passadas, eis que eu te faço coisas novas. Então o Senhor está dizendo: se você confessar, se você se arrepender e se você deixar, eu te faço coisas novas que você ainda não sabe.
Eu te ajudo a suportar o processo e a colheita, para que não seja tão pesado para você. Mas você colhe e você passa pelo processo, porque no processo ele nos muda, e na colheita nós temos a consciência de que aquilo que nós fizemos não foi bom e nós não faremos de novo. Mas o Senhor nos ajuda a colher com menos dor, crendo que Ele é maior por nós e Ele tem o melhor para nós. Amém? Que nesta manhã você possa refletir sobre os seus maus caminhos, maus comportamentos, aquilo que você quer que o Senhor transforme dentro de você, que o Senhor cause uma mudança dentro de você. Não tema em confessar, em chegar diante do Pai e dizer: Pai, pequei contra Ti. Pai, eu fiz isso, me perdoa. Chega no seu líder, na sua líder, e fala: pastora, eu pequei nessa área, me ajuda em oração. Eu me arrependo. E o seu líder vai orar, vai orar cancelando toda obra maligna contra a sua vida. Porque muitas vezes nós falamos que o preço da obediência no Pai é as bênçãos alcançar até 1000 gerações. E o preço da desobediência nos mandamentos, nas leis, é maldições até a 4ª e 5ª geração. Eu não digo que a minha filha vai pagar, meus filhos vão pagar pelo meu pecado, mas o demônio que atuou naquele pecado que eu cometi vai influenciar nas minhas gerações futuras. E podem passar pelos mesmos processos que eu fiz, se não houver uma confissão, um arrependimento e um deixar. Amém? Então que nesta manhã você possa refletir sobre os seus maus caminhos, confessar e deixar. E o Pai, que é misericordioso, que é amoroso para perdoar todos os pecados, Ele te perdoa. Chega diante dele com humilhação, confessa, se arrependa e deixa e viva uma nova vida em Cristo Jesus. O Senhor, Ele nos ama e Ele quer nos resgatar. Ele quer que nós vamos para a presença dEle do jeito que nós estamos, mas confessando as nossas fraquezas. Mas depois de confessar, irmãos, tome posse da herança que Ele tem para os filhos. Somente os filhos têm a herança da vida eterna e as bênçãos do Senhor. Quando nós chegamos diante dele, nós chegamos como uma ovelhinha machucada, precisando ser tratada. Mas depois de sermos limpos e os carrapichos serem tirados, nós devemos nos posicionar como filhos, herdeiros de toda a promessa que vem do nosso Pai, do nosso Eterno. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar nessa manhã e nessa semana a tudo aquilo que nós fizemos que não agradou o Senhor, que entristeceu o Espírito Santo de Deus, que possamos entrar no profundo e no secreto com Ele e dizer: Senhor, pequei contra Ti, me perdoa e me ajude nas minhas fraquezas. E o Senhor, que é bondoso e misericordioso para perdoar os pecados, Ele vai te ajudar. O nosso Espírito Santo, o nosso doce Espírito Santo, vai ajudar nas suas dificuldades. Amém? Reflita sobre essa parábola, Lucas 15, do 1 ao 7. Que o Senhor venha resgatar você que está perdida. E o céu se alegra quando você volta para o Senhor. E o Senhor diz: encontrei a minha ovelha perdida, ela retornou para casa, para o seu aprisco de origem. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha te proteger e derramar bênçãos sem medidas, bênção transbordante e bênçãos recalcadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre toda a sua família. O poder da obediência são bênçãos maravilhosas que alcançam até 1000 gerações. Pense nas suas gerações futuras. Como serão seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, e profetize as bênçãos sobre ele. Peça perdão pelos pecados geracionais e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Fique com Deus, tenha um dia abençoado e uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Shalom, shalom.